O assunto é função exponencial. A função exponencial, ela tem o formato a elevado a x, onde esse número a é sempre um número positivo, tá? Se ele for maior que 1, ela é dita uma função crescente. E na função crescente, um detalhe importante é que ela sempre vai passar nesse ponto aqui, ó, y igual a 1. A função crescente, ela vai ter sempre essa curva voltada para cima aqui. Ela vai crescendo. Quanto mais aumenta o valor de x, mais ela cresce. Quando esse valor de a ele está entre 0 e 1, é dita uma função decrescente. Então, quanto mais você aumenta o x, né, mais ela diminui. Então, e sempre vai tocar nesse ponto aqui, ó, no 1. Então, ela vai fazer esse movimento. Essa função ela é utilizada em situações em que os valores crescem ou diminuem abruptamente. É o caso do coronavírus, né? Que a gente tem que o número de casos de contaminações ou de mortes cresce exponencialmente. Isto é, cresce muito rápido. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Como função, nós temos y é igual a na x. Então, por exemplo, y é igual a 2 na x. Eu digo que é uma função crescente porque a base é maior que 1. Y igual a 5 elevado a x, ou 5 na x. Também é uma função crescente porque a base é 5 e é maior que 1. Nesse exemplo, y igual a 0,5 na x, a base é 0,5. É um número que está entre 0 e 1. Quando está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, nesse caso, 0,5 é decrescente. E aqui, 3/5 elevado a x, 3/5 é um número entre 0 e 1, porque seria 0,6. Também, então, uma função decrescente. Então, vejam que esses dois primeiros exemplos são de funções crescentes e os dois últimos de funções decrescentes. Agora, detalhe importante é este. São as características que a gente tem que gravar, tá? Essa função, vamos imaginar aí a função, uma função crescente. Então, vejam, ela vai passar pelo ponto 0, 1. Então, a função sempre passa pelo ponto 0, 1. Tá aqui, ó. Passa pelo ponto 0, 1. Ela fica sempre acima do eixo x. Então, vocês não vão ver essa função nessa parte aqui de baixo. A função vai ficar nesses dois quadrantes. Então, nós temos assim, ó, uma função crescente teria esse formato, ok? Então, ela passou aqui pelo ponto 0, 1, isso sempre acontece, ela fica acima do eixo x, se aproxima muito aqui do zero, mas nunca encosta no zero. A gente diz que o domínio é todos os reais e a imagem é todos os reais positivos sem o zero. Então, por que isso? O domínio da função são os valores do eixo x. Mas aí eu posso ter, para este lado, para a esquerda, os números negativos e para a esquerda e para a direita, os números positivos. Então, eu posso utilizar todos os valores positivos e todos os valores negativos. Numa reta real, então, eu estou utilizando todos os números reais. A imagem da função corresponde aos valores de y. Então, vejam bem, aqui para baixo nós teríamos os valores negativos, eles não entram. Ela não encosta no eixo x, ou seja, jamais vai ser igual a zero. Então, essa função ela só vai usar valores aqui
acima do zero. Então, nós dizemos que são todos os reais positivos, porque estão acima do eixo X, né? São os valores positivos, e vai esse asterisco para dizer que não inclui o zero. Então, as características da função do primeiro grau são essas, né? Ela passa pelo ponto 0 e 1, ela está sempre acima do eixo X, o domínio são os valores de X, então são todos os reais, e a imagem ela tem esses valores, né? A imagem, então, são todos os reais positivos, com exceção do zero. Por quê? Porque é no eixo Y, né? Você só utiliza os valores positivos e ela nunca encontra, né, não encosta no eixo X, portanto, nunca vai ser igual a zero. Por isso, esse asterístico.